Saudações pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde introduziremos aqui o assunto da nossa segunda unidade, assunto de ondulatória, né? Ondas, em que começaremos aqui agora a estudar o que são ondas, né? Os tipos de ondas, né? E suas propriedades, né? Definições, conceitos e também fenômenos ondulatórios, beleza? Então, para a gente começar a falar o que é uma onda, né? Eu trouxe alguns exemplos de ondas, tipos de ondas, para a gente explorar e entendendo o que seria de fato, né, esse objeto de estudo da física de suma importância, né, que são as ondas. Então, antes de falar exatamente o que seria uma onda, a gente pode classificar elas, né? Existem ondas mecânicas, né, que são ondas associadas ao movimento de partículas, né, de um determinado meio físico, seja sólido, líquido, gasoso, né? Temos também ondas eletromagnéticas, que estão associadas às oscilações de campos elétricos e magnéticos, né? Existem, além dessas duas classificações, ainda as ondas gravitacionais e diversos outros fenômenos ondulatórios que a gente pode encontrar na natureza, né? Mas, em geral, a gente consegue separar bem as ondas de ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, né? E, no fundo, todas elas estão associadas a campos, né? Na mecânica, são campos de deslocamento, campos de pressão, campos de densidade. Na eletromagnética, são campos elétricos, campo magnético, né? Nas ondas gravitacionais, temos o campo gravitacional, né? Em outros tipos de ondas, né? Temos também outros campos e, no geral, na realidade, mais especificamente nesse curso de Física 2, focaremos nas ondas mecânicas. Mas eu vou falar também um pouquinho da eletromagnética para vocês entenderem bem a diferença, né? E não confundirem, né, esses tipos de ondas, pois eles possuem naturezas diferentes. Enquanto que na mecânica o movimento de partículas de um determinado meio mecânico mesmo, sólido, líquido, gasoso, as ondas eletromagnéticas elas se propagam nesse meio, mas elas não representam deslocamentos das partículas desse meio, mas sim oscilações dos campos elétricos e magnéticos, né? E, além disso, temos aqui, ó, mais um tipo de classificação, que são as ondas transversais e as ondas longitudinais, né? As ondas transversais são ondas em que a oscilação ela acontece perpendicular, né? Ela acontece de maneira perpendicular à propagação dessa onda. Então, quando a gente tem a luz, por exemplo, os campos elétricos e magnéticos oscilam numa direção, mas a onda ela vai, ó, se propagando com sua velocidade de maneira perpendicular a essa oscilação, beleza? Ondas em cordas são assim também, a gente vai ver já já nos exemplos, mas ondas sonoras, elas já não se comportam dessa forma. Nas ondas sonoras, a vibração ela acontece na mesma direção em que a onda se propaga. Essas ondas são chamadas de longitudinais. E ondas em molas também, quando a gente tem uma mola, uma região mais comprimida, uma região mais rarefeita. A gente tem aqui até aquele brinquedo de criança, né, chamada mola maluca, que você é uma grande mola, né, um diâmetro grande normalmente, bem elástica. E aí a gente vai, oscila ela, vê uma propagação ali de uma perturbação, né? Essas ondas são também longitudinais. A perturbação ela se propaga no mesmo sentido, na mesma direção, na verdade, da velocidade dessa onda. Então vamos ver um pouquinho esses exemplos para a gente ir construindo o conceito de ondas, né? O que é uma onda de uma maneira um pouco mais bacana. Vou trazer aqui então essas simulações para vocês e vamos começar aqui, por exemplo, com a onda em uma corda, certo?
Imagine que a gente tem aqui uma corda, certo? Essa corda tem as suas partículas ali, né? Associadas, claro, uma corda real, você não vai ver as partículas que compõem ali aquele material. Você vê algo contínuo, é um meio contínuo que a gente chama, né? Mas, como uma primeira aproximação, a gente pode imaginar que essa corda é composta de partículas todas unidas ali entre elas. E percebam o que acontece quando eu faço uma perturbação nessa corda. E percebam que eu faço essa perturbação numa determinada posição específica. Olha, vou oscilar ela para cima e para baixo. E essa perturbação ela se propaga para a direita, chega na extremidade, ela sofre uma reflexão e também ela vai diminuindo sua amplitude. Estão vendo? Maravilha! Então, se eu oscilo isso daqui continuamente, olha só, eu tenho ali uma onda se propagando, ela chega aqui, reflete, interfere com a onda que estava chegando e vai voltando, certo? Então, a gente já está vendo aqui também fenômenos ondulatórios de reflexão e o de interferência, certo? Mas o que eu quero que vocês guardem? A onda é exatamente esse objeto que se propaga no meio quando a gente faz a perturbação em apenas um local. Então, em apenas um local, a gente fez uma perturbação e a gente viu algo se propagando. Esse algo é a própria matéria do meio que está se propagando? Não. Esse algo é a onda. Enquanto que a matéria ela fica oscilando sempre para cima ou para baixo, vejam aí, as partículas não vão para a direita nem para a esquerda, elas só vão para cima ou para baixo, né? Então o meio ele permanece no seu local, né? Ele não vai para a direita nem para a esquerda. Em média ele continua no mesma posição original, mas ele oscila e volta, né? Ele vai e volta, mas nesse vai e volta algo se propaga, algo se movimenta. E esse algo que se movimenta é o que a gente chama de onda, né? A onda ela carrega consigo também energia, né? Então, quando a gente faz uma perturbação aqui, ó, eu forneci energia para a corda nesse ponto, mas vocês estão vendo que nos pontos mais adiante aqui, ó, apareceu uma movimentação aqui transversal, né? Ou seja, anteriormente não tinha energia cinética aqui, mas eu fiz a perturbação em um local e essa energia cinética está se propagando para cá, ó. Ora estava parado, ora tem energia cinética. Então, eu transmiti através da onda energia, né? Em geral, a gente diz que uma onda ela transporta energia e também quantidade de movimento, né? O produto massa vezes velocidade. Se vocês notarem, como essa partícula ganha uma velocidade na vertical, né? De fato, ela ganhou também quantidade de movimento. Beleza? Maravilha. Agora vamos ver outros tipos de onda, né? Como, por exemplo, ondas na água. Olha só que bacana. Eu vou parar aqui, né, de perturbar esse meio que é a água, né? Vocês vão ver que ele vai estar aqui na posição de equilíbrio, né? A posição original do meio. E eu vou começar a oferecer perturbações em apenas um ponto, mas essa perturbação ela vai se propagar, olha só. Certo? Então aqui no meio água, a gente tem também a presença de ondas dessa vez também transversais. Vocês podem ver que a direção de oscilação é na vertical, mas a onda está se propagando na horizontal, né? Esse é um tipo de onda transversal. Beleza? Maravilha, show de bola. Se a gente visse uma vista superior, a gente veria também que essas ondas se propagam não apenas na horizontal, né? Mas em todas as horizontais. Ou seja, essa onda é uma onda circular, né? A direção de perturbação é vertical e todo plano horizontal é onde a onda se propaga, certo? Massa. Por outro lado, as ondas sonoras, olha só que bacana, ó. Eu tenho aqui um alto-falante que se movimenta para frente e para trás
E essas partículas representam as partículas do ar, né? Desse meio gasoso em que a gente tem aqui, né? Essa perturbação se propagando. Então, em apenas um local, o alto-falante ele movimenta o ar para frente e para trás, mas essa perturbação causa compressões e rarefações, né? Que a gente consegue ver que se propagam. Se a gente for acompanhando essa compressão aqui, por exemplo, a gente consegue ver bem. Vou variar um pouquinho aqui a frequência para vocês verem um pouco como é que ficaria essa propagação da onda, né? Então vocês podem ver aqui, ó, meu mouse está acompanhando uma compressão, né? Aqui a gente tem uma rarefação, meu mouse acompanhando a rarefação, ó. Bacana? Então, nas ondas sonoras a gente tem ondas de compressão e rarefação, certo? Bacana, né? Então, voltando aqui para o nosso quadro, a gente tem o seguinte: a onda é esse objeto de estudo da física que transporta energia, que transporta a quantidade de movimento, né? Mas ele não transporta a matéria, né? Se a gente notar, a matéria apenas oscila, né? Mas ela não se movimenta no sentido, né, de propagação da onda. A onda ela vai de um ponto até outro, né? Mas em todos esses meios, a oscilação do meio, né, ela é algo que vai e volta. Então a matéria não se propaga, né? A matéria apenas oscila, enquanto que a onda se propaga de um ponto até outro, certo? Maravilha. Além disso, temos ondas transversais e longitudinais, beleza? As ondas transversais, a gente tem a direção de propagação perpendicular à direção de vibração do sistema, né? E as ondas longitudinais, essa direção de vibração e a de propagação são a mesma, beleza? Maravilha. Além disso, temos aqui, gente, os chamados fenômenos ondulatórios. Vamos dar uma analisadinha neles. Quais são os fenômenos que as ondas podem sofrer, né? Elas podem sofrer um fenômeno de reflexão, como a gente viu na corda ali na extremidade fixa, né? Ela reflete. Ela pode sofrer também um fenômeno de difração, que é a capacidade de contornar obstáculos, objetos, né? E também podem sofrer interferência, que é um fenômeno onde duas ondas se encontram, interagem entre si, uma interferindo na outra, e pode ter uma interferência construtiva ou interferência destrutiva. Beleza? Maravilha! Então, em geral, daremos um foco um pouco maior para o fenômeno de interferência, que pode ser construtiva ou destrutiva, né? O que vai acontecer para uma interferência ser construtiva, né? Imagine que eu tenho aqui um pulso de uma onda, né? Apenas uma parte do que seria a onda completa, né? Se propagando para a direita, e tenho esse mesmo pulso aqui com o mesmo formato se propagando para a esquerda. Quando eles se encontrarem, o que aconteceria, né? Eles estão aqui se encontrando. Quando eles se encontrarem, a gente vai ter um resultado de uma amplitude maior, e depois esses pulsos vão se separar e voltar a seguir o seu caminho de propagação natural. Então essa interferência que resultou numa amplitude maior aqui é uma interferência que a gente chama de destrutiva, ou construtiva, perdão. Construtiva. A destrutiva, que a gente vai falar em seguida, seria um caso onde a gente teria um pulso aqui positivo se propagando para a direita, e aqui, por outro lado, um pulso negativo se propagando no sentido oposto, né? Quando eles se encontrarem,
né? O que a gente terá é apenas um cancelamento dessa amplitude. E depois, esses pulsos, né, dessas ondas vão continuar se propagando como se nada tivesse acontecido, certo? Beleza? Então, na interferência destrutiva, há um cancelamento dessas amplitudes. Beleza? Maravilha. Então, vamos apenas contemplar um pouquinho do que seria a reflexão e a difração, além desses fenômenos de interferência que a gente viu aqui, certo? Então, para isso, temos aqui, ó, um exemplo com ondas sonoras, em que temos o que? Um alto-falante, beleza? Essa representação das ondas sonoras como ondas circulares, imaginem que ela é apenas uma representação didática, afinal a gente sabe que as ondas sonoras são longitudinais, certo? Então, o comportamento das partículas não é exatamente esse que está expresso aqui, beleza? É um comportamento oscilatório, mas que a gente pode notar aqui que na presença de alguma parede ou anteparo, né, a gente tem essa onda sendo refletida, certo? Essa onda se reflete e, assim como na corda, a gente pode notar essa reflexão aqui, ó, de uma extremidade fixa. O seguinte detalhe: quando a extremidade é fixa, a gente tem uma propriedade interessante de que a onda ela inverte a sua fase, que a gente chama, né? Mas se a gente tivesse uma extremidade solta, olha só que interessante, a extremidade não vai oferecer nenhuma resistência a essa onda. Então, ela volta com a mesma fase, né? A explicação para a inversão de fase na extremidade fixa é que a, a onda vai tentar transferir essa quantidade de movimento para essa partícula da extremidade, mas não vai conseguir porque ela está fixa. Então, de alguma forma, essa troca de quantidade de movimento, né, vai resultar em uma troca que vai opor a fase dessa onda, né? Então é como se a corda estivesse querendo puxar essa partícula para cima, mas essa extremidade fixa oferece uma força de reação que vai colaborar para que as partículas adjacentes peguem essa energia e oscilem no sentido oposto, certo? Maravilha. E se movimentem no sentido oposto, né? Perfeito. Então, gente, além disso, temos o fenômeno da difração, que é a capacidade de uma onda contornar obstáculos, né? Quando a gente está numa sala que tem uma janela, por exemplo, a gente consegue ainda ouvir o som de pessoas falando aqui num compartimento da sala, né? Por quê? Porque o som ele tem essa capacidade, as ondas têm essa capacidade de contornar obstáculos, né? De tal forma que ela chega retinha, essa onda, uma onda plana que a gente chama, mas quando ela passa por uma fenda, ela consegue contornar esse obstáculo, né? E chegar a um ouvinte que esteja aqui, por exemplo, fora do caminho natural que seguiria essa onda, certo? Maravilha. Essa difração acontece também bastante com a luz, né? Onde a gente pode ver aqui, por exemplo, um laser atingindo uma certa fenda circular, né? Aqui a gente já tem uma onda eletromagnética, uma luz, né? Que tem uma certa coloração aqui, um certo comprimento de onda, a gente já vai falar disso, né? E quando essa onda passa por esse orifício, o que acontece? Ela difrata, né? Contorna esse orifício e ao mesmo tempo também sofre uma interferência, gerando essas zonas de interferência construtiva, onde você vê bastante luz, e interferência destrutiva, onde você não vê nenhuma luz, certo? Muito bacana essas simulações aqui do FET Colorado. Recomendo que vocês deem uma olhadinha se puderem aí, beleza? Então vamos lá, ó. Já entendemos o que é uma onda,
né, é aquilo que se propaga quando a gente faz uma perturbação em um meio, né? E o nosso foco são as ondas mecânicas, beleza? Essa onda transporta energia, quantidade de movimento, mas não transporta matéria, né? Porque a matéria apenas oscila, enquanto que a onda em si se propaga e viaja de um ponto a outro, beleza? Além disso, gente, contemplamos aqui os fenômenos da reflexão, difração, interferência. E agora, nesse momento da aula, estudaremos como representar matematicamente uma onda e definiremos algumas propriedades dessa onda, certo? Imagine que a gente tem aqui, por exemplo, uma onda e uma corda, como a gente fez ali a simulação, né? Uma primeira propriedade dessa onda que a gente chama é o chamado comprimento de onda, que é essa distância entre dois picos ou duas cristas de ondas, né? Ou também a distância entre dois vales dessa onda, ou até mesmo dois pontos correspondentes a um ciclo de oscilação dessa onda, beleza? Então, esse lambda é o comprimento de onda que a gente define, né? E ele está associado a essa distância entre as cristas, vales ou pontos correspondentes a completar um ciclo de oscilação dessa onda, certo? Essa onda que eu representei é uma onda senoidal, que a gente chama, né? Mas ondas podem ter formatos diversos, né? E o comprimento de onda vai ser definido também dessa maneira em que a gente complete um ciclo, né? Um ciclo inteiro de oscilação dessa onda, certo? Além disso, a onda ela se propaga com uma certa velocidade v, né? Que em geral é constante e apenas depende do meio envolvido. Então, né, uma onda na água vai ter uma velocidade que vai estar associada às propriedades da água, sua densidade, né? Uma onda numa corda vai depender da tensão que essa corda está tensionada, da densidade linear da corda. Uma onda sonora vai depender da densidade do ar, vai depender da temperatura, da pressão, né, envolvidas. Então, tudo isso influencia na velocidade, mas o mais interessante é que a velocidade de uma onda, se a gente mantém um meio sob as mesmas condições, ela é constante, né? Maravilha. E essa velocidade a gente pode notar, né, que faz a onda se deslocar, beleza? A partícula que a hora estava aqui em cima, ela desceu, né? Então a partícula não se movimentou no sentido aqui, ó, de propagação da onda. Ela está oscilando na vertical, enquanto que a onda em si está se propagando para a direita, beleza? Uma outra definição muito importante que a gente faz é o seguinte, é o chamado período que vai dar origem à frequência dessa onda, certo? E esse período a gente pode encontrar da seguinte forma. Imagine que esse intervalo de tempo aqui, ó, foi o suficiente para que a onda percorresse exatamente o valor de lambda, certo? Esse valor de lambda, a gente vai ter um deslocamento associado, né? Vamos imaginar que o V vezes o ΔT vai ser igual a lambda. Esse tempo ΔT que a onda leva para se movimentar uma distância lambda é o período, né, associado a essa onda e que vai dar origem à frequência. Uma frequência que é o inverso do período t, certo? E, por essa própria definição, a gente consegue encontrar o seguinte, olha só. V vezes esse período t seria o nosso lambda, mas o t, ele é o quê? É o inverso da frequência. V vezes 1 sobre F igual a lambda, de tal maneira que a gente pode passar o F aqui para o outro lado e a gente vai obter a famosa equação V igual a lambda F.
que é a chamada equação fundamental da ondulatória, né? A velocidade de propagação de uma onda, né? Ela corresponde ao produto entre o seu comprimento de onda e a frequência dessa onda, certo? Que por sua vez está associado também à frequência de oscilação aqui desse meio na vertical, né? Então, com isso, a gente pode escrever a forma dessa onda tendo esses conceitos em mente. Mas antes de eu comentar um pouquinho sobre essa forma dessa onda, né? Essa função de onda que a gente chama, vamos só analisar o seguinte, ó. O comprimento de onda a gente já definiu, e assim como a frequência, a gente viu nas oscilações que tem o seu correspondente angular, o ômega, o comprimento de onda vai ter também o seu correspondente angular, que é o chamado número de onda K. Essa grandeza física vai representar, né, ela é definida como 2π dividido pelo lambda, certo? Ela está associada a um período também, assim como o ômega é 2π sobre t, ou 2π vezes f, mas esse período associado ao K não é um período temporal, mas sim um período espacial. É o período com relação à posição x, né? Ao espaço. É um período espacial nesse sentido. É quanto de espaço é necessário para que a onda volte, a função y volte a ser o valor que ela tinha antes, né? Então, as ondas são, em geral, periódicas, tanto no espaço como no tempo, certo? Tanto no x há um período, que seria associado ao nosso comprimento de onda, e no tempo temos um período que é associado à nossa frequência dessa onda. Então temos aqui a equação fundamental da ondulatória, temos aqui o nosso ômega da onda e o nosso K, de tal maneira que podemos escrever essa função de onda, no caso de uma onda senoidal, ou cossenoidal nesse caso, né? Quando a gente diz senoidal, apenas para ilustrar aqui, o formato é de uma senoide, né? E o formato de um seno é o mesmo formato de um cosseno. A diferença é onde eles iniciam, né? E além disso, temos também a amplitude da onda, que corresponde aqui a esse valor máximo que ela atinge, né, no seu eixo y aqui. Beleza? Então, uma onda senoidal ideal seria representada como uma amplitude vezes um cosseno de uma primeira parte, que seria 2π sobre lambda vezes x, menos 2π vezes a frequência vezes o período, vezes o tempo, né? A frequência é o inverso do período. E quando esse tempo for exatamente o período, a gente vai ter um resultado aqui de 2π, certo? Assim como quando x for lambda, a gente vai ter um resultado de 2π. Então lembra daquela questão de completar um ciclo? Completar um ciclo é ter um ângulo aqui dentro de 2π, certo? Maravilha. Além disso, como a gente tem essas definições do K e do ômega, a gente pode representar de uma maneira mais simples a função como A vezes o cosseno de Kx menos ômega t. Beleza? Essa é a representação de uma onda, digamos, ideal, né? As ondas, no geral, não têm essa forma apenas cossenoidal, senoidal, elas podem ter um formato arbitrário, né? Desde que tenha um período, elas vão ter aí sua frequência, seu comprimento de onda, e também a velocidade vai depender do meio em que essa onda está se propagando, beleza? Mas no geral, para ondas ideais, a gente tem essa expressão aqui para nos nortear em relação a como escrever uma onda, né? Além disso, podemos apenas completar essa expressão aqui adicionando uma fase inicial, um φ0, se necessário, né? Nos nossos casos aqui de estudo, não precisaremos de uma fase inicial, mas, eventualmente, a fase inicial pode representar esse momento em que você começou a contar o tempo em que está analisando essa onda, certo?
Maravilha. Então, com esses conceitos, vamos agora estudar um pouco mais a interferência e a superposição de ondas, certo? Um detalhe importante que eu preciso comentar com vocês é o seguinte. Você já deve ter notado que para representar uma onda, eu coloquei aqui um sinal de menos, né? A gente tem 2π sobre lambda vezes x menos 2π vezes f vezes t, né? Poderia ser mais. E a diferença, né, entre o mais e o menos nessa parte do argumento do cosseno, né, o que está dentro do cosseno, vai dar para a gente o sentido de propagação dessa onda, o sentido em que aponta a velocidade, né? Então, se a gente tem um menos aqui, ó, a onda se propaga para a direita. Interessante, né? É um pouco contraintuitivo, mas se a gente tivesse um mais, a onda iria se propagar para a esquerda, certo? Isso a gente pode explorar um pouco melhor nas próximas aulas, mas, no geral, a gente tem essas propriedades, né, que permitem a gente expressar em que sentido está se propagando essa onda, certo? Intuitivamente, o que vocês podem imaginar é o seguinte, ó, a função, né, se a cada vez que passa o tempo eu subtraio um valor maior, né, significa que o x, para dar o meu valor de y, ele vai cada vez ter que aumentar também. Isso é um pouco difícil de visualizar apenas mentalmente, mas para consolidar essa concepção, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, que é o seguinte, ó. Vamos imaginar aqui uma função, né? Vamos imaginar aqui uma função, que é a nossa função cosseno mesmo, mas dessa vez eu vou botar um cosseno de t, certo? Aliás, ao invés de fazer o cosseno de t, eu vou colocar cosseno de x, certo? O cosseno de x a gente sabe que ele começa no 1 e vai oscilando, certo? Agora imaginem que se passou um pouquinho de tempo, né? Aqui é o nosso x. Passou um pouquinho de tempo de tal forma que agora não tenho, né, mais o cosseno de x. Vai ser o cosseno de x menos, por exemplo, π sobre 2, digamos, certo? Se a gente notar, eu vou escrever aqui pontilhado o formato dessa onda, sem ter o π sobre 2, né? A onda seria representada por essa função. Mas como eu subtraí o π sobre 2, né? O meu argumento, né, vai estar sempre subtraído. Então, digamos que aqui, ó, no x igual a 0, como era essa função? Vamos fazer uma pequena tabelinha aqui, ó. No x, o x e aqui seria o nosso y. Y igual a... Quando o x é igual a 0, aqui nesse caso, o y vai ser 1. Certo? Quando o x for π sobre 2, o que vai acontecer aqui? Vai ser o cosseno de π sobre 2, que é 0. Né? Então, a gente começa aqui no 0, ou no x igual a 0, o cosseno é 1. No x igual a π sobre 2, vai ser 0, certo? Agora percebam o seguinte, ó, nessa nova função, depois de passar um pouquinho de tempo, o que aconteceu? Eu tenho uma subtração de π sobre 2, né? Então a nossa tabelinha ficaria diferente, ó. X, y. Quando x for 0, o y seria o cosseno de menos π sobre 2. Né? Cosseno de menos π sobre 2 é 0.
Por outro lado, quando x for π sobre 2, a gente vai ter o cosseno de π sobre 2 menos π sobre 2, o cosseno de 0 é 1, certo? Então, somente agora no π sobre 2, que antes era 0, agora eu estou tendo o valor igual a 1. Quando a gente fizer aqui, ó, cosseno de 2π sobre 2, que seria o cosseno de π, né? Vai ficar 2π sobre 2 menos π sobre 2, vai dar o cosseno de π sobre 2, que é 0 novamente. Então, o que, que aconteceu? Ó? O pico ele passou daqui para cá, né? E a nossa oscilação está assim, ó. Agora. Então, vejam esse efeito. Quando a gente subtrai, a forma da onda vai para a direita, né? A mesma coisa acontece no sentido oposto. Se eu somasse aqui, ó, vocês veriam que o pico ele andou não para a direita, né? Mas sim para a esquerda. Então a lógica por trás é basicamente essa, certo? E na interferência, o que acontece? A gente tem uma função aqui de uma onda viajando para a direita e uma função de uma onda viajando para a esquerda. Todas elas têm a mesma amplitude, mesma frequência, mesmo comprimento de onda, e a gente quer saber qual é o resultado dessa interferência. Beleza? Para isso, a gente vai ter que usar o chamado princípio da superposição, que diz o seguinte: quando a gente tem, ó, duas ondas, né, se encontrando, a amplitude delas, né, a posição na vertical delas vão se somar, certo? Ou seja, o y resultante da interferência vai ser o y1 mais o y2, certo? Então vamos fazer esse cálculo para vocês verem o resultado de uma interferência. Vamos lá? Vai ficar assim, ó. O y resultante vai ser o y1, que é a cosseno de kx menos ômega t, mais a cosseno de kx mais ômega t. Aqui a gente pode se lembrar da trigonometria, que diz que o cosseno de a mais b é o cosseno de a vezes o cosseno de b, menos o seno de a vezes o seno de b. E além disso, que o cosseno de a menos b, isso aqui será cosseno de a vezes o cosseno de b, mais o seno de a vezes o seno de b, né? Usando então essas relações trigonométricas, a gente pode dizer que o nosso y resultante da interferência vai ficar, ó, a vezes cosseno de kx vezes cosseno de ômega t, menos, quando é menos vira mais, na verdade, né? Então, mais seno de kx vezes o seno de ômega t. Perfeito? Esse é o primeiro termo. A gente vai ter que somar com o segundo, que vai ser a vezes cosseno de kx vezes o cosseno de ômega t. Só que como o sinal é oposto, né? No mais, aqui é menos. Menos o seno de kx vezes o seno de ômega t. Beleza? Vejam só o que acontece, ó. A amplitude multiplica todos, né? Vou até colocar já a amplitude aqui distribuída para vocês verem o seguinte, ó. Vai ser a cosseno disso, a cosseno disso, a seno disso, a seno disso, não tem um a aqui mais fora, certo? Para vocês notarem que esse termo aqui, ó, vai cancelar completamente com esse daqui. Então o y resultante vai ficar, ó, a soma desses dois que são exatamente iguais. Então vai ficar 2a cosseno de kx vezes o cosseno de ômega t. Olha só que interessante. Certo? Então,
esse resultado, ele diz para a gente o seguinte, ó. Agora, o que a gente tem, no final das contas, é o cosseno de kx, que é a nossa forma de onda, né? Em função do espaço. Nosso y em função de x seria um cosseno de kx, certo? Só que a gente tem aqui, ó, 2 vezes a amplitude multiplicado por um cosseno de ômega t. Então, olha só que interessante, ó, o y resultante, a gente pode isolar ele, vai ficar 2a cosseno de ômega t. Tudo isso vezes a nosso cosseno de kx. Então, o cosseno de kx permanece, né? Digamos assim, inalterado, ele só varia com a posição, mas quando o tempo passa, né? A gente não tem mais aquele deslocamento da onda. A gente tem apenas uma variação desse fator aqui, o que seria uma grande amplitude em função do tempo, né? Então, quando a gente tem essas 2 ondas se interferindo dessa forma, o que vai acontecer é que para o tempo t igual a 0, a gente vai ver aqui 2 vezes a amplitude. Mas quando o tempo passar um pouquinho, o que vai acontecer? O que era 2a vai ser um pouquinho menor. Digamos que o cosseno deu meio, né? Vai voltar a ser a. Mas o cosseno de kx vai se manter o mesmo aqui, ó. Então, antes era essa onda, agora está sendo essa menorzinha. Vai chegar uma hora que o cosseno vai dar 0. Então, a onda vai estar aqui, ó, na sua posição de equilíbrio original. Certo? Vai chegar uma hora em que ela vai inverter aqui, ó. Certo? E quando o cosseno for menos 1, a gente vai observar aqui, ó, menos 2a. Certo? Então, moral da história, essa onda, resultado de interferência, ela na verdade não vai se propagar nem para a direita nem para a esquerda quando o tempo passa. Quando o tempo passa, o que vai afetar é só a amplitude, então ela vai ficar, ó, oscilando, né? E essa onda recebe um nome especial que é chamado de onda estacionária, né? Onda que é resultado de 2 ondas se interferindo com mesma amplitude, sentidos opostos, né? E mesma frequência, certo? Essas ondas estacionárias são formadas em diversos sistemas e vão ser objeto de estudo dos experimentos que vocês vão fazer na Física 2 experimental, seja de ondas estacionárias numa corda, como também ondas estacionárias em tubos, certo? Então, só para finalizar nossa aula aqui, deixa eu só ver como é que está o nosso tempo, certo? Só para finalizar nossa aula aqui, então eu vou abrir uma simulação. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, pronto. Interferência, ondas estacionárias. Vamos lá. Aqui, gente, rapidamente eu vou parar aqui. A animação, né? O que eu fiz aqui nessa animação para vocês observarem, ó. Eu tenho uma onda y1, certo? Que ela é 2π vezes o nosso a nossa frequência, né? E também já incorporado aqui o lambda, né? 2πf e o 2π sobre lambda vezes o x, beleza? E essa, como tem um mais, vocês podem notar, ó, que quando o tempo passa, ela se propaga para a esquerda, exatamente como a gente previu ali teoricamente, tá vendo? Então vou animar ela aqui só para vocês verem, ó. Como ela tem um mais, ela se propaga para a esquerda, certo? Por outro lado, eu tenho uma y2 aqui, ó, que ela tem um menos. Então quando eu animar, ela vai se propagar para a direita, olha só.
E aqui no final eu tenho esse YR, que seria a soma da Y1 com a Y2. Vamos ver qual é o resultado? Vou animar aqui, ó. Olha só. Bacana, né? Vocês podem notar, deixa eu ir um pouquinho mais devagar. Propriedades. Velocidade 0,5. Vamos ver se agora fica um pouquinho mais devagar. Aí, ó. Vou botar ainda mais devagar para vocês verem bem o fenômeno acontecer. Ó. Então vejam só, gente, quando a gente tem a onda se encontrando, a gente tem amplitude máxima. E quando elas estão em oposição, ó, o resultado é zero. Estão vendo? Então, a onda azul, que é o resultado da interferência, ela não se propaga nem para a direita nem para a esquerda, ela só oscila, né? Para cima e para baixo. De acordo com nossa definição, né? Que a onda é um objeto que se propaga através de uma perturbação local, esse objeto não seria exatamente uma onda, né? Mas existem definições de onda mais gerais, que a gente vai também explorar um pouco nas próximas aulas, em que ela se enquadra. E de fato, como ela é resultado da interferência de duas ondas, ela também é um tipo de onda, né? Intuitivamente pensando assim. Então, vejam que quando a gente tem o casamento das fases dessa onda, né? Em fase a gente interpreta essa região que está para cima, a região que está para baixo, né? Quando elas se encontram, você tem a amplitude máxima aqui, que é o dobro, né? Aqui seria 2 quadradinhos e aqui 4 quadradinhos, certo? Em alguns momentos, a gente vê o mínimo, né, dessa interferência também no sentido negativo, né? Maravilha, bacana. E o que eu quero que vocês notem é o seguinte, ó. O resultado dessa onda estacionária, ele tem o mesmo comprimento de onda que as ondas originais. Concorda? E ele tem também a mesma frequência. Afinal, você tem aqui, ó, na própria expressão, o K é o mesmo e o ômega é o mesmo. Não ficou 2K, o K sobre 2, nem ômega vezes 2, nem ômega sobre 2. O que muda é a amplitude e como essa oscilação acontece, né? Que agora a onda não mais se propaga, ela apenas varia a amplitude de uma forma de onda única, né? Então, além disso, uma outra propriedade que a gente pode notar aqui, ó, é o seguinte: essas regiões, né, em que a amplitude vai para um máximo valor positivo, vai para um mínimo valor negativo, a gente chama de ventre, né? São regiões onde sempre você tem interferência construtiva. Se vocês olharem nesse ponto aqui, ó, sempre eles vão estar construtivamente sendo interagindo, né? A onda que vem da direita é a onda que vem da esquerda. Mas por outro lado, existem alguns pontos como esse aqui, ó, que a interferência é sempre destrutiva. Esses pontos são chamados de nós, né? Esses pontos são chamados de nós. E esses pontos onde tem a máxima amplitude são chamados ventres, certo? Então, aqui é um ventre, aqui é um nó. Aqui é um ventre, aqui é um nó. O que a gente consegue notar então, ó, a distância daqui para cá seria lambda, né? E essa distância seria então lambda sobre 2. E o que a gente pode perceber aqui, ó, é que a distância entre dois ventres, né, consecutivos, seria exatamente o nosso lambda sobre 2, né? A gente tem daqui para cá é lambda, daqui para cá é lambda sobre 2. Além disso, ó, como o lambda da onda estacionária é o mesmo das ondas que estão interferindo,
Isso vale também para um caso em que a gente conheça apenas a onda que a gente está emitindo, né? Então a onda que a gente está emitindo vai ter um lambda e a distância entre um vento e outro vai ser lambda sobre 2. Além disso, ó, essa distância daqui, desse ponto que seria o nosso nó, desse ponto até esse seria exatamente um lambda das ondas que estão gerando a interferência. E a distância entre dois nós é o lambda sobre 2. Aqui é um nó, aqui é um nó. Vamos correr o tempo para vocês verem novamente. Um nó aqui, outro nó aqui. Certo? Vou botar até só o resultado para vocês perceberem melhor isso. Um nó aqui. Certo? Um nó. Essa distância é o lambda sobre 2. Né? E esse valor de distância igual ao lambda sobre 2 é o que vocês vão usar aí nos próximos experimentos, principalmente o de velocidade do som que vocês vão encontrar. Certo? Guardem essa informação, pois será usada lá. E no mais, gente, espero que tenham gostado aí dessa aula no formato online, né? Qualquer dúvida, fico à disposição. Continuaremos nossas aulas na semana que vem normalmente. E qualquer dúvida, tragam também para a gente discutir na próxima aula, certo? Veremos então na próxima aula ondas em cordas, né? Com mais detalhes. E nas próximas, continuaremos o assunto para ver também ondas sonoras e o prosseguimento da nossa segunda unidade, né? Com esse assunto de ondas e também no finalzinho fluidos, certo? Muito obrigado e até uma próxima.